Atletas no ar de volta na televisão, na internet, para todo o Brasil e todo o mundo. O assunto do último bloco é a Copa do Mundo. Aqui ao meu lado, Jorge Max Júnior. Vamos falar de Copa do Mundo, oitavas de final, chegando ao final, com o perdão do trocadilho. É verdade, com certeza, prazer estar aqui novamente, você que nos assiste. Temos bastante coisa para falar hoje, já revimos várias coisas interessantes que já tínhamos feito, vários testemunhos abençoados e com certeza agora temos um tempinho aí para falar de Copa do Mundo que vai ser muito legal. Vai ser muito legal e a gente vai começar falando sobre os jogos de ontem. Vitória da França sobre a Nigéria por 2-0, gol do Pogba de cabeça e um gol contra do Yobo. Belo jogo, foi um jogo assim bastante emocionante. Foi. Me surpreendeu o time da Nigéria. Te surpreendeu também? Com certeza. Inclusive em alguns momentos, principalmente do primeiro tempo, chegou a dominar a posse de bola, o meio de campo, né? Tinham 5 jogadores no meio de campo, então assim, povoou mais o meio de campo e a França em determinados momentos tinha menos posse de bola do que a Nigéria. Mas é até algo que a gente tem visto, de um modo geral, nos confrontos, tem sido bastante equilibrados, mesmo com equipes não tão tradicionais contra equipes tradicionais, como foi esse caso também. Eu confesso que pela primeira fase da França eu estava esperando um pouco mais dos franceses, porque fizeram uma boa primeira fase, com gols e tal, mas a Nigéria demonstrou ser um time muito forte. Não fez uma primeira fase tão boa assim, não teve grandes atuações, mas contra a França... E acho que também é a questão da fase, né? Você saber que se você perder, você está fora, isso com certeza dá uma animada nos jogadores e, enfim, na torcida de um modo geral, falar também que a torcida presente no estádio ontem estava torcendo muito mais para a Nigéria, por conta até das questões... Mas acho que isso ontem, em todos os estádios, a torcida parece que escolhe ficar com o lado mais fraco, parece uma tradição. E especificamente nesse caso da França e Nigéria, a França já eliminou o Brasil 3 vezes, né? Além de uma final, já eliminou outras 2 vezes em quartas de final, então a torcida não tem assim uma preferência pela França, né? E acabou escolhendo a Nigéria. E aí, o que você fala, um detalhe importante durante o jogo, que ainda estava 0-0, aquela falta do Matuidi em cima do Onazi. Foi uma falta muito dura, achei que aquilo ali podia ter mudado o jogo. Podia ter mudado porque o jogo. Se ele é expulso, como talvez ele devesse ter sido, aquilo podia ter mudado o jogo. Com 1 a menos, a França provavelmente ia sofrer... além do calor, da questão toda do calor que está se falando bastante, ia sofrer porque a equipe da Nigéria é muito rápida e de muito vigor físico. Mas, de qualquer forma... O time da Nigéria e os times africanos, a Argélia acabou mostrando a mesma coisa. Também. Um primeiro tempo de muito gás, muita entrega, mas que vai acabando à medida que o jogo vai acabando. Eles parecem que se entregam demais e não têm a experiência de... vou dar uma segurada aqui porque o jogo é grande, eu posso acabar tendo prorrogação e acabaram se entregando demais e perderam o fôlego no final. E por mais vigor físico que o atleta tenha, que os jogadores africanos comumente têm, ninguém aguenta 90 minutos e muito menos 120 minutos do mesmo combate, né? E aí depois acabou fazendo a diferença a qualidade dos jogadores que individualmente fazem muita diferença, como o Benzema, que com a saída do Giroud foi jogar de centroavante, aí melhorou o time, o Giroud não estava bem. O Pogba também que fez o gol, enfim, jogadores Valbuena começaram a se destacar depois. Sobre o esquema da França que eu queria comentar contigo rapidinho. Pogba e Matuidi são 2 volantes que jogam e colam lá na frente. E isso é uma coisa que eu já acho isso ótimo, quando você joga num esquema que tem 2 volantes que marcam bem e que saem bem. Soma-se a isso um Valbuena veloz demais, muito rápido, com muita técnica. E um atacante como o Benzema, que diferente de alguns atacantes de algumas seleções verde e amarelas, tem qualidade, que saem da área. E tem qualidade com a bola no pé. Tem qualidade com a bola no pé. Tem alguns atacantes de bigode da seleção brasileira, que eu não vou falar o nome do Fred, que ficam presos dentro da área e não querem sair, acabam dificultando ainda mais o time de chegar no ataque. Você acha que isso faz diferença? Por exemplo, eles jogaram com 2 atacantes, com o Giroud e com ele. E ainda assim o Benzema saía. Quando o Giroud saiu, então é que o Benzema mais flutuou durante o ataque e pôde encostar. Foi a situação, inclusive, do segundo gol. Quando o cruzamento veio da direita e o zagueiro não teve escolha a não ser botar para dentro. É verdade. Um jogador com grande qualidade técnica que sabe fazer, por exemplo, ele pode fazer um segundo atacante, como sabe fazer o centroavante para fazer as jogadas de pivô. Então, assim, ter nesse jogador... outras posições, alguns técnicos gostam de chamar de coringa, né? Não chega a ser um coringa nesse caso, porque também não são tantas posições assim, é mais no ataque.
mas de qualquer forma é um jogador que sabe fazer diferentes posições ali na mesma área do campo, no mesmo setor do campo, e isso diferencia bastante. Faz toda a diferença. Bom, o outro jogo de ontem, a Alemanha venceu por 2-1 a Argélia. Gols marcados pelo Schürrle e pelo Ozil. Pelo lado da Alemanha, o Djabou descontou para a Argélia. Excelente jogo, talvez o melhor jogo das oitavas de final, na minha opinião. Foi muito emocionante e a Argélia já tinha feito uma primeira fase que demonstrava que não ia ser fácil para a Alemanha. A Alemanha veio de uma primeira fase boa, principalmente boa, o primeiro jogo contra Portugal. E assim, muitos imaginavam que a Alemanha viria para atropelar e tal, mas a Argélia já tinha mostrado na primeira fase e mostrou ontem que não ia ser tão fácil e de fato não foi. O jogo terminou empatado, foi para a prorrogação e um detalhe muito importante que eu reparei ontem é que a Alemanha, diferente de muitas seleções e até mesmo de times que a gente está acostumado a ver em campeonatos nacionais e estaduais, quando fez, logo no início da prorrogação, o seu gol com o Schürrle, a Alemanha não recuou, a Alemanha não ficou. Isso é uma questão que eu vou comentar sobre os jogos de domingo, onde isso foi muito claro. Os dois jogos de domingo foi muito claro. Mas ontem um time da Alemanha que ataca bastante. E se mantém atacando. Uma partida excelente do Philipp Lahm, na minha opinião. Ontem fez uma partidaça e o Schweinsteiger, que é acima da média. Muito, muito bom. Outro, como a gente estava falando de jogar em diferentes posições no mesmo setor que o Benzema faz na França, o Miller também consegue fazer isso na Alemanha. Estava um pouco mais à frente, depois que o Schürrle entrou, ele chegou um pouco mais para trás. Então, é uma opção para o treinador que durante o jogo, às vezes, precisa mudar, não está dando certo determinado esquema ou determinado jogador, ele pode mudar e o Miller é capaz de sair lá do centroavante e vir para fazer segundo atacante ou fazer até meio de campo. Então, um jogador muito importante, mas de qualquer forma, a gente fala de vender caro, né? É verdade. Se tem alguém que está vendendo caro... Essa expressão caiu muito bem para a Argélia, porque vendeu muito caro, foi um jogo muito interessante, muito bom. E aquilo que a gente falou, a Alemanha conseguiu conquistar a classificação, porque depois do primeiro gol, continuou no ataque e fez o segundo gol. Tanto que, no último minuto, a Argélia ainda conseguiu diminuir. Se não tivesse ido para cima, talvez tivesse ido para os pênaltis esse jogo. Um lance que eu queria comentar com você e fazer um paralelo, eu até comentei isso durante o boletim da Copa de ontem, é que existe uma pressão, parece que uma pressão muito grande em cima do Brasil para que vença todos os seus jogos. O torcedor brasileiro está jogando em cima dos jogadores uma pressão e causa até um descontrole emocional. Ver a Alemanha passar dificuldade para vencer, ver a França passar dificuldade para vencer, é talvez um alento para o torcedor brasileiro de dizer não é só o Brasil que está passando dificuldade, a Copa está difícil de verdade. Eu acho que sim, mas de certa forma isso funciona, mas eu acredito para quem tá certo que o Brasil não está fazendo grande... O Brasil não está, meu Deus, que time brasileiro. Mas eu digo assim, acho que isso que você falou serve para quem para um tempo para analisar como estão os outros jogos, como está o torcedor que para ver só o jogo do Brasil e assiste e vê aquilo que o Brasil fez contra o Chile, se assusta um pouco. E aí fica nessa pressão e os jogadores realmente do Brasil ficaram muito... Eu fiquei receoso. Quando eu vi o Thiago Silva... O capitão do time chorando. O goleiro chorando. O goleiro eu não digo nada, porque assim, o papel dele não pode estragar muito. O papel dele ali é tentar salvar o que o Júlio César acabou fazendo. É um chorão conhecido. É um chorão... Mas a gente vai falar do Brasil depois. A gente vai falar do Brasil depois, mas é uma questão de comparação. Ver que a Alemanha passou dificuldade, a França passou dificuldade. Todo mundo está passando e vai continuar passando. A Copa do Mundo é assim. Exatamente. Não tem mais bobo no futebol, que eu sempre digo, eu sempre falei isso, rapaz. Boa frase essa, você devia usar mais. É novíssima. Inclusive, vamos falar dos jogos de domingo. Holanda e México, vitória por 2-1 da Holanda. Os gols marcados no México pelo Giovanni dos Santos, um golaço, inclusive, de canhota. Sneijder e Huntelaar fizeram os gols holandeses. O México achou que tinha vencido. Essa é que é a verdade, né? Quando o técnico viu que estava 1-0, tirou o Giovanni dos Santos, que é o camisa 10, o autor do gol, o cara que é o principal jogador da seleção. E tem feito boas partidas, fazia boas partidas na Copa do Mundo. Tira ele para colocar um meio de campo, um cabeça de área. Aí realmente você chama o outro time. Quando você chama uma Holanda para cima de você está em apuros. Com certeza. E aí, a partir desse momento, a Holanda que não fazia uma grande partida, o México tinha condições de conseguir essa classificação. Eu não vou colocar também toda a culpa em cima do treinador. Porque os jogadores estavam lá e estavam em vantagem de 1-0, de qualquer forma.
mexendo errado ou não. Mas de qualquer forma, os jogadores estavam lá para manter aquele resultado. Mas aí quando você chama para cima de você uma Holanda, você coloca um Robben para se animar no jogo. Um Sneijder, você coloca um Sneijder que não é fraco, é um muito bom jogador, apesar de às vezes ficar meio apagadinho no jogo. Quando aparece fazendo o que ele fez, né? O Van Persie que não fez uma grande partida. Mas eu confesso que até o Huntelaar me surpreendeu. Não é um jogador que eu acho... Ele não é muito bom. Não é um grande jogador, mas entrou e chamou a responsabilidade. Fez um bom papel. Eu fiquei bem impressionado quando ele pegou a bola para bater quando eu estava assistindo o jogo, que eu vi o Huntelaar pegando a bola, eu falei, gente, quem vai deixar de quem foi a decisão? Exatamente, porque o Robben, o Sneijder, que tinha acabado de fazer o gol, né? Sei lá, tava com moral no jogo. Por que o Robben nem o Sneijder vai bater essa bola, vai bater esse pênalti? Mas... foi lá, mostrou personalidade. Foi lá, botou na marca do pênalti, fez o gol e conseguiu uma classificação aos 47 do segundo tempo. É mais um time dos favoritos que está passando uma certa dificuldade. Passou um certo perrengue, não fez uma boa partida. Acho que, diga-se de passagem, lógico, o goleiro do México, na minha opinião, um dos melhores goleiros dessa Copa, Ochoa, fez mais uma grande partida, fez defesas fundamentais para essa vitória. Mas ainda assim, faltou na Holanda um pouquinho de capricho. Você acha que... Eu, na minha opinião, tenho disso. A Holanda é um time com o Van Persie jogando e é um outro time sem o Van Persie. Não chega a ser o Brasil sem o Neymar. É uma comparação, lógico, que é injusta. Mas tem outros talentos para dividir. É verdade, tem outros talentos. Mas o Van Persie faz uma falta absurda quando está jogando o seu melhor, né? É verdade. O Van Persie é um jogador com certeza diferenciado. O gol de cabeça dele na primeira fase, e é um centroavante que faz aquilo que a gente estava comentando, né? Que sai bastante e cria espaço para que outros jogadores tem habilidade, é um atacante que tem altura, tem boa finalização, mas quando ele está na bola do pé, de frente para o zagueiro, de frente para o gol, ele tem a habilidade de driblar, de bater colocado, ele tem muitas qualidades. Uma característica dele parecida um pouquinho com a do Müller. É um centroavante alto, mas que tem velocidade, cabeceia e chuta bem. Né? É verdade. Bom, outro jogo de domingo, o jogo mais esperado, só que não. Costa Rica 1, Grécia 1. O jogo foi decidido nos pênaltis com muita emoção. Gol da Costa Rica marcado pelo Brian Ruiz, o gol da Grécia pelo Sócrates. Eu chamo ele de Sócrates porque o sobrenome dele é impossível de ser pronunciado. É verdade, é muito difícil. E a Costa Rica, apesar de já ser uma zebra, as duas eram seleções que talvez a gente não imaginava que estariam nas oitavas de final. Mas bom para as duas que se enfrentaram. Que de repente tivesse pego seleções com mais tradição. Aliás, quem comprou ingresso para esse jogo e comprou imaginando ver uma Itália, uma Inglaterra, um Uruguai... É verdade. Acabou... Quando olhava o grupo dele no início da Copa, falou, opa, esse aqui, mas Costa Rica chegou. Mas de qualquer forma, assim, o primeiro tempo não foi muito bom. A Grécia, que tem a gente sempre fala que um poder de marcação muito bom, marca muito bem... mas é só isso, né? Mas é só isso. Ponto é só isso, porque fica dependente demais de uma bola no Samarais para que ele acerte. É um grande jogador, principalmente dentro do contexto grego, mas sozinho fica difícil para ele jogar. E aí quem tinha mais qualidade, no final das contas, ali no duelo entre as duas equipes, era a Costa Rica, que tem lá o Campbell na frente, tem o Brian Ruiz que fez o gol, o Bolanhos, jogadores que sabem, tem um toque de bola legal, tem uma finalização boa. A finalização do Brian Ruiz não foi até tão simples, não. Quando você vê o lance, você vê a bola que ela vai girando muito, num efeito muito grande, do efeito que ela veio já no passe. E ele pegou bem, fez o gol. E depois, assim, foi aquele negócio, né? Teve um jogador expulso, foi prejudicado. Um jogador bem expulso, mas de qualquer forma, isso acabou prejudicando durante o jogo. Com um a menos foi mais difícil de segurar a pressão de bola na área da Grécia. E aí a Grécia conseguiu empatar no finalzinho. Um lance interessante, eu estava comentando inclusive com algumas pessoas, é que o time da Costa Rica veio de ser uma surpresa. E aí ninguém esperava que ela fosse fazer nada, venceu o outro, empatou o outro. Para as oitavas de final já passou a se olhar para a Costa Rica de um modo diferente. Com certeza. Isso pode ter atrapalhado também. É uma responsabilidade que de repente eles não tinham e chegou. Você viu que eles já não conseguiram fazer aquele toque de bola envolvente que eles fizeram nos primeiros jogos. É verdade. Teoricamente, na primeira fase... Teoricamente não. Na primeira fase, a Costa Rica não tinha a obrigação de vencer de ninguém. É verdade. Ele tinha Uruguai, Itália e Inglaterra para jogar. Ninguém esperava que ela fosse fazer grandes resultados. Então, jogar sem muita pressão, teoricamente, é mais fácil. Eles foram lá e mostraram, mas também tem que ter qualidade, de qualquer forma.
E eles foram lá, mostraram e ganharam e se classificaram. Contra a Grécia, parece que a responsabilidade passou para cima deles. O pessoal que assistiu a Grécia falou, acho que dá para Costa Rica ganhar. Exatamente. A maioria, acho que das pessoas, tinha essa noção de que se fosse apontar um favorito, um leve favorito, esse favorito seria a Costa Rica. Isso pode ter prejudicado um pouco, mas de qualquer forma, aí nas penalidades, empatou em 1-1. Nas penalidades, o goleiro, na quarta cobrança da Grécia, faltava apenas 2, a Grécia foi lá. Esse lance da pressão parece que não apareceu durante os pênaltis. Bateram bem. Todos bateram bem, bem melhores do que o jogo do Brasil contra o Chile. Bateram com firmeza, chamaram uma boa responsabilidade e fizeram os gols de pênalti ali. Dá para imaginar a Costa Rica indo mais à frente ou você acha... A gente vai comentar depois sobre os outros jogos, mas parece que o desgaste físico na Costa Rica também foi um ponto muito importante. A Grécia, no final do jogo, era só Grécia. Cruzando, parecia um time de Muricy Ramalho. Cruzamento e tentando fazer um gol de cabeça. Deve estar atrapalhando todo mundo. A questão do calor, apesar de que a Costa Rica... Mas é porque são jogadores menos experientes, talvez, aguentar essa pressão dessa maratona de jogos. E a gente vê muitos ex-jogadores falando de correr certo, né? Deixar a bola correr e não se desgastar, às vezes, sem necessidade. E, às vezes, naquele momento pode ter sido uma falha da seleção da Costa Rica que acabou prejudicando eles ali no final, na questão do vigor físico, né? Rapidinho sobre a arbitragem. A expulsão do jogador da Costa Rica... Ok, beleza, correta. Okay. O pênalti em cima do Robben, que a gente não falou, na minha opinião, um pênalti claro. Ele fez ali parece que levou um tiro, né? Foi acertado embaixo. Um belo mergulho. Mas foi pênalti. Foi pênalti. Eu achei até no primeiro tempo, teve um lance também do... O técnico do México reclamou bastante. Reclamou, mas no primeiro tempo, o Robben já tinha sofrido um pênalti mais claro do que esse do finalzinho do jogo. Não querendo compensar, eu acho que o juiz não quis compensar, porque de fato houve o toque. Acho que dessa vez ele estava próximo do lance. E o que impressiona mais nesse lance, com certeza, é a jogada que ele dá, o mergulho que ele dá no campo. E aí, por isso, de repente, em algum momento, você olha e fala, não foi pênalti. Mas, de fato, houve o toque, e toque dentro da área foi bobeiro do Rafa Marques, que é um zagueiro experiente, né, para fazer um pênalti bobo desse. É verdade. Enfim, vamos falar agora dos jogos de sábado. Antes da gente falar do Brasil, eu queria que você falasse de Colômbia e Uruguai. Eu queria que você falasse de James Rodríguez. Não me chame de James, eu sou colombiano. James Rodríguez, camisa 10, um craque. Na minha opinião, um dos melhores dessa Copa com a camisa 10. É verdade. Ele tem feito a diferença na seleção da Colômbia. Junto com o Quadrado, ali na frente tem sido o grande diferencial da seleção da Colômbia. Tem ali o Gutiérrez também, um pouquinho mais à frente. Jogador. Mas que também é um jogador mais limitado. Eu prefiro quando joga o outro, o Jackson Martínez. Eu acho que o time da Colômbia vai melhor quando tá o Jackson. Ele dá um pouco mais de mobilidade. Mas ele tem mais qualidade sem a bola para se posicionar. É verdade. E mesmo para fazer uma tabela ali, um lance. Mas de qualquer forma, o Gutiérrez, que foi o cara que entrou ali no lugar onde seria o que a gente imagina que se o Falcão e o Garcia tivesse aí, talvez a gente tivesse ainda mais espaço do James se destacar. A gente está vendo um James Rodrigues chamar a responsabilidade de jogar tudo isso. Se tivesse Falcão e Garcia, talvez as defesas estivessem mais preocupadas com o Falcão e aí o James tivesse ainda mais espaço para fazer. Fez um dos gols mais bonitos da Copa até agora. É verdade. Foi um golaço. O primeiro gol foi realmente muito bonito. O segundo no conjunto, né? Foi um gol bonito no conjunto, no toque de bola. O primeiro mais de qualidade individual dele. O Uruguai sem o Luisito Soares. Um outro time, né? É outra coisa. A gente falava aqui e imaginava que com certeza o Uruguai não viria com tanta força assim sem o Soares, que fez uma besteira enorme. Descomunal. De ter dado aquela mordida no Chiellini no jogo contra a Itália, que assim, muitos falaram de punição severa e tal, mas é porque é tão absurdo você imaginar que você está jogando futebol e alguém te morder. É absurdo. Você levar a cotovelada errado, tomar uma abraçada na cara errado, mas de repente o cara tá querendo ocupar espaço. Né? Exatamente, movimentos naturais. O cara às vezes vai ocupar um espaço no campo, na bola que tá vindo de cima e acaba acontecendo. Mas uma mordida não tem como prejudicou explicar. Muito o time do Uruguai, né? É verdade. Até porque o Forlan, que vinha jogando quando o Soares não estava, quem jogava ali era o Forlan,
O Forlan, que foi o melhor jogador da última Copa, mas 4 anos depois mostrou que a idade já pesou bastante. Já pesou demais. Nesse jogo, inclusive, entrou o Abel Hernandes, que, na minha opinião, talvez fosse uma opção mais interessante. Eu gosto do futebol do Abel. É um centroavante, assim, ele não tem o porte físico, assim, daquele grande craque que jogou no Flamengo, o Diego Maurício. Grande craque. Grande craque. Sabemos, sei lá, onde está o Diego Maurício nessas alturas. Mas o Abel Hernandes é um bom centroavante. Ele até criou as pouquinhas oportunidades que o Uruguai teve no finalzinho do jogo, quando estava já meio cansada a defesa da Colômbia. E era sobre isso que eu queria falar com você. A defesa da Colômbia, 38 anos, Mário Yepes. Mas tem feito uma grande Copa. Mas você acha que talvez um final de jogo, o Yepes aí ele deu sinais claros de cansaço contra o Uruguai no final do jogo. Você acha que isso pode prejudicar a Colômbia? Pode, mas cansaço vem para todo mundo. Vem para todo mundo. E ele, se ele é titular ali e tem feito os jogos que está fazendo, não é à toa. De qualquer forma, pode ser algo que pode pesar para a seleção da Colômbia. Agora, talvez não seja essa a diferença que vá determinar uma vitória ou uma derrota. Eu acredito que a seleção... A gente vai falar daqui a pouco. Vamos falar da seleção agora. Então, assim, a seleção brasileira, se jogar como jogou contra o Chile... Perde até para o Flamengo, perde até para a Chapecoense, vai perder para a Chapecoense, meu Deus. Você que é grande fã da Chapecoense. Grande fã. Antes da gente começar a falar do Brasil, eu queria que vocês em casa assistissem a matéria sobre a ida embora do time chileno, rapaz. Perdeu um jogo emocionante e já foram embora do Brasil. Copa do Mundo neste fim de semana. E para os torcedores dessas seleções, nessa segunda-feira também foi hora de dar adeus. Dessa vez, ao país da Copa. No Terreirão do Samba, no centro do Rio de Janeiro, lugar onde muitos turistas estrangeiros acamparam por vários dias, hoje foi dia de lamentar a despedida do Mundial e a volta para casa. Tristeza, impotência, sí, pero solamente no queremos hablar sobre el juego. Nos vamos para casa, estou triste por isso, não me quero ir. Enquanto muitos se despedem com tristeza da cidade, muitos turistas vão continuar aqui na esperança de, quem sabe, aproveitar as belezas cariocas até o final da Copa. É o caso de Matias, um argentino que se apaixonou pelo Brasil e mora há 5 meses em Salvador, na Bahia. É a primeira vez que vem ao Rio de Janeiro e pretende ficar até o final da Copa como torcedor da Argentina e admirador do Rio. Estamos falando com os amigos como fazemos para sair se a Argentina fica campeão. Pero acho que tá por enquanto está tudo tranquilo, nenhuma briga, nada, así que esperemos que todo siga igual, ¿no? Pero bueno, es un juego, que gane el que tiene que ganar, Argentina, ¿no? No meio desses sul-americanos também tem colombianos sem data de volta, pelo menos por enquanto. É que a Colômbia será a próxima adversária da seleção brasileira nas quartas de final. E até o dia do jogo, o que não vai faltar é a lista de lugares para conhecer. Nos vamos a quedar conociendo, ayer estuvimos en Copacabana, hoy vamos a subir al Cristo Redentor y a conocer todas las partes lindas que tiene Río. O jogo entre Brasil e Colômbia acontece na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde, na Arena Castelão, em Fortaleza. Os brasileiros que se cuidem, porque eles prometem vir com tudo. La verdad, todo mundo está esperando un buen juego, un buen jogo, para ver si podemos ganar. Y James Rodríguez, con muchas ganas de dar 3 goles, dijo que iba a hacer 3 goles. Ahora sí, ahora sí, ahora vamos por Brasil. Você viu aí, o Brasil eliminou o Chile nos pênaltis, mas os turistas vão continuar por aqui. Faço muito gosto que continue mesmo. O brasileiro é um povo extremamente hospitaleiro e nessa Copa não tem sido diferente. E tem muita coisa para ver. Muita coisa, mas tem muita. Pode não ver futebol, mas o que tem de turismo para fazer aqui, rapaz, não tá no gibi. O Brasil venceu o Chile em uma partida medonha do time do Brasil. Que joguinho, olha... Eu até estava comentando no jornal aqui da Boas Novas com o Mário e com o Ebert. Falta ao Brasil essa ligação defesa-ataque. Desde o primeiro jogo a gente viu que o Brasil não consegue fazer essa transição. Nesse jogo contra o Chile, especificamente, isso absolutamente não aconteceu. O Oscar faz uma partida bizonha. O principal destaque negativo do Brasil. Negativo é o Oscar, que não está jogando nada. O que o Brasil pode fazer para solucionar? O William é o jogador que pode solucionar isso? O William entrou, né, nessa partida de qualquer forma e no final não conseguiu fazer
nada que fosse capaz de mudar o placar nem no segundo tempo, nem na prorrogação. Mas é uma opção para o Filipão, mas a gente tem visto a maioria se falando agora, como o Luiz Gustavo não vai estar para a próxima partida, a gente vê o Filipão se preocupando mais na questão de colocar um terceiro zagueiro, como fez em 2002. Fazer uma troca de esquema tático é a solução, às vezes sair desse esquema do 4-2-3-1, tá batidaço, e vir para um 3-5-2 ou um 4-4-2. Pode ser. E essa questão de colocar um terceiro zagueiro, não necessariamente na prática fica com 3 zagueiros. Né? E nem na prática fica com 3 zagueiros, porque a gente sabe que o Henrique, que já jogou com o Filipão, e o Davi Luiz, jogou com o Filipão no Palmeiras, e o Davi Luiz, que já fez isso no Chelsea, eles já fazem isso e sabem sair. Pelo menos o Davi Luiz, com mais qualidade até, faz isso muito bem e sabe sair. Muitas dos lançamentos que a gente vê a seleção fazendo, é o Davi Luiz que faz. Então, pode ser que isso dê uma protegida maior e um zagueiro estando ali entre os outros 2 zagueiros, ou entre... Talvez até um pouco à frente para tomar aquele espaço ali onde fica o Ramos Rodrigues. Exatamente, isso que eu ia falar. Tendo um zagueiro ali, não um volante, um zagueiro de fato, que saiba sair jogando como o Davi Luiz sabe fazer, pode ser uma boa coisa para acontecer para a gente, para o Ramos Rodrigues ficar com mais dificuldade. A dependência do Neymar, rapidinho sobre a dependência do Neymar. Não fez uma boa partida do Neymar, o Brasil não jogou. O Brasil está refém dele. O pequeno destaque da partida foi o Hulk, que jogou bem. Em comparação com o resto. Em comparação com o resto, uma partida ruim. O Neymar não jogou bem, não sei se sentiu a pressão, não sei, na hora da prorrogação, tentava algumas jogadas individuais e não conseguia. Ele está com um leve problema aí na coxa dele, vamos torcer para que ele esteja plenamente recuperado, porque a gente realmente precisa muito dele, mas tentar não ter uma dependência tão grande. O Filipão tem que tentar passar isso para os jogadores também. Rapidinho, antes de a gente terminar, nesse momento deve estar quase acabando, Argentina e Suíça estão jogando lá no Itaquerão. Inclusive está tendo uma ação evangelística lá, se você quiser saber mais, facebook.com/voluntários em campo. E também, hoje ainda, Bélgica e Estados Unidos fechando aí os jogos das oitavas de final. É o jogo do Messi, é o jogo dos Estados Unidos. A Argentina, é lógico, o jogo está acontecendo, a gente não vai estar sabendo agora exatamente quanto está o jogo, mas de qualquer forma, eu acredito que a seleção da Suíça pode dar muitas dificuldades para a Argentina, porque tem no seu ponto forte a defesa, sempre teve isso, desde a última Copa e de outras Copas. E agora tem um ataque mas agora tem um ataque que sabe chegar. O Shaqiri tem jogado muito bem e isso pode dificultar, porque o ponto fraco, enquanto o ponto forte da Suíça é a zaga, o ponto fraco da Argentina é a zaga. É verdade. Então, se a Suíça conseguir jogar direitinho na frente e conseguir segurar o Messi, pode dar muito trabalho para a Argentina. Bélgica e Estados Unidos está sonhando alto, mesmo com a Bélgica sendo a sensação aí. Até porque pode, porque apesar de ser a sensação, antes da Copa começar, já se falava muito dos jogadores jovens e da melhor equipe que a Bélgica teve, né? Melhor safra da Bélgica nos últimos tempos. De qualquer forma, é um jogo. Os Estados Unidos sabe jogar muito bem, taticamente falando. Então, assim, vai ser um jogo muito equilibrado, porque a Bélgica, apesar de ter bons jogadores, não é uma super seleção ainda. Então, pode ser uma boa chance para os Estados Unidos. Bom, o Atletas no Ar está terminando. Durante essa semana, Brasil e Colômbia, França e Alemanha, Holanda e Costa Rica, o vencedor de Argentina e Suíça contra o vencedor de Estados Unidos e Bélgica nas quartas de final. Você, é claro, vai acompanhar tudo aqui na Boas Novas, no Boas Novas Brasil, no Boletim da Copa e aqui no Atletas no Ar. Acesse o nosso site, mande também um e-mail para nós e seja parte da nossa roda. Jorginho, um grande abraço para você, até semana que vem. Muito obrigado, até semana que vem. Com certeza nos veremos aqui na semana que vem. Um grande abraço a você que está assistindo. Não deixe de acompanhar o nosso canal no YouTube. Um abraço, até a próxima. Eu quero mais.